Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Faz tempo que a gente não se vê, mas amanhã a gente vai estar online aí para a gente fazer os exercícios da aula de quadriláteros e de base média que nós começamos a fazer há 2 semanas atrás. Então o que eu preparei? Preparei aqui um resuminho para a gente lembrar desses elementos principais, dos quadriláteros e da base média. Então fiz aqui um resuminho de tudo que a gente fez na aula, né? A gente separando nos quadriláteros ali o quadrado, que tem os seus lados congruentes, os ângulos consecutivos suplementares. Se eu só vou olhar lá na figura, 90 mais 90, 180, mais 90, 180 e assim por diante, a sequência entre eles. E as diagonais, que já ali traçadas, são congruentes, bissetrizes dos vértices, perpendiculares e se cruzam no ponto médio. Isso do quadrado. Depois o retângulo com seus lados paralelos congruentes também, ângulos congruentes, ângulos consecutivos suplementares e as diagonais, que são congruentes, cruzam-se no ponto médio e são também essas características, são mais nada. São essas características que tem as diagonais do retângulo. No losango tem também os lados todos congruentes, todos de mesma medida, ângulos opostos congruentes e os consecutivos suplementares também, ângulo D mais ângulo C 180, C mais B 180, B mais A 180 e todos assim. As diagonais que ali traçadas são bissetrizes dos vértices, perpendiculares e cruzam no ponto médio. Essa daqui elas não são congruentes, a gente observa que uma é maior e outra é menor, então as figuras são diferentes, as diagonais têm essa propriedade. E o paralelogramo ali, lados congruentes, ângulos opostos congruentes e consecutivos suplementares também, e as diagonais apenas uma propriedade, que se cruza no ponto médio. Esses são os 4 quadriláteros elementares. A gente tem a relação entre eles que já está no outro slide aqui. Além deles, tem os trapézios, quadriláteros que possuem um par de lados paralelos e 2 lados transversos, que, além disso, os ângulos nestes são sempre suplementares. Os ângulos que a gente fala dos dois lados, o de cima mais o de baixo 180, o de cima mais o de baixo 180, como se a gente pensasse 2 lados paralelos, ângulos formados por 2 transversais dentro paralelos, colaterais internos suplementares. Então ali eu coloquei os 3 tipos de trapézios que existem, o isósceles, o escaleno e o retângulo, para que a gente possa falar das características dele. O isósceles tem os ângulos das bases, o ângulo A igual ao ângulo B, o ângulo C igual ao ângulo B e os lados transversos AB e CD de mesma medida. O ângulo C e o ângulo D de mesma medida, no escaleno tudo diferente, não tem nada igual não, tudo diferente, e no retângulo de cima igual ao de baixo, o B igual a o B somado com o A, ângulos suplementares, B mais A 180, C igual a D, os dois ângulos retos, 90 mais 90, 180. Então a gente pode observar que os trapézios têm essas características de ter um par de lados paralelos e 2 lados transversos. O paralelogramo tem 2 pares de lados paralelos. Se ele tem 2, ele tem 1. E também tem sempre os ângulos consecutivos são suplementares. Então nós podemos dizer que todo paralelogramo é trapézio, porque o paralelogramo assume as características do trapézio. Todo paralelogramo é trapézio, então. Com isso a gente tem as relações. Todo quadrado é retângulo, que é losango, que é paralelogramo. Todo retângulo é paralelogramo, todo losango é paralelogramo. Com isso a gente diz que todos eles são paralelogramos. E como todo paralelogramo é trapézio, todos eles então são trapézios. Existem então 2 tipos de quadriláteros, os que são trapézios, que são esses chamados de notáveis, e os que não são trapézios. O que é um quadrilátero não trapézio? Que não possui nenhum par de lado paralelo. Isso é um quadrilátero não trapézio. Beleza? Rapidinho, base média. Base média é a média das bases, como o próprio nome diz. A base MN está no ponto médio do segmento DC e automaticamente no ponto médio do segmento AB. Então ela é chamada de base média. Média, soma e divide por 2. Soma e divide por 2 quem? As bases. AD mais BC dividido por 2 é a medida da base média. Eu fiz a mesma figura e tracei uma diagonal AC. Dividi essa figura em 2 triângulos. Observe que a base média, MN, ela está dividida em MP e PN. O MP ele tem como lado paralelo a ele o BC. E o MN tem como lado paralelo a ele o AD. Por semelhança de triângulos, como esses 2 segmentos são iguais, eu posso dizer que NC é a metade de ND. Então, PN
é a metade de AD. A mesma coisa acontece com outro triângulo. Então a base média de um triângulo é a metade da medida do lado paralelo a ela. Então MP é metade de BC, PN é metade de AD. Se eu somar os dois, MP mais PN dá MN, que é a soma das duas bases, tem a base média do trapézio. Tudo bem, gente? Então isso é o resumo do que a gente viu na aula passada e amanhã cedo a gente, pelo Skype, faz os exercícios desses dois módulos para a gente encerrar isso. Depois eu já lanço para vocês a aula referente aos pontos notáveis do triângulo, aquela aula gostosa de baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Beleza? Fiquem com Deus, até amanhã. Amanhã a gente se vê. Tchau!